série. Vamos dar seguimento ao conteúdo condicional, que já tivemos o início na semana passada. E vamos ver hoje a funcionalidade, pelo menos, de uma das condições desse tempo verbal, que ele tem, na verdade, são três, uma quarta que é uma alternativa, mas vamos ver se dá para terminar pelo menos uma das condições hoje. Aí uma foto dos professores top da Educandário Olímpia. Faltei na sessão de foto, não estou aí, mas achei a foto tão bonita que coloquei para vocês lembrarem dos professores de vocês. Bem, gente, eu gostaria de começar a aula de hoje falando sobre verbos, tá? Inicialmente vamos falar sobre os verbos regulares e depois eu vou passar para vocês também algumas dicas sobre verbos irregulares, né? Na verdade, os verbos irregulares não tem muito o que falar sobre eles, a não ser umas dicas, porque você precisa de uma lista. É essa lista que vai nortear a utilização desse tipo de verbo. Então, vamos ver aqui. Ó, os verbos regulares, por exemplo, aqui eu coloquei o verbo close. Tá? Quando ele mudou para o passado, pelo fato dele já terminar na letra E, ele só recebeu a letra D. E quando ele foi para o particípio, ele manteve a mesma forma. Então, moral da história. Um verbo regular, tanto faz a forma do passado como a do particípio, é uma coisa só. Não muda absolutamente nada. Então, a preocupação é passar ele do infinitivo para o passado. Automaticamente, a forma do passado serve também para o particípio. Já os verbos irregulares, eles são diferentes, né? Eles assumem forma própria, precisam de uma lista, mas a gente pode colocar como uma dica para vocês o seguinte, é que dentro de uma lista, por mais extensa que essa lista seja, você vai encontrar 4 modalidades de verbo irregular. Então a primeira aqui eu coloquei o verbo cut, que é o verbo cortar. Percebam que a forma do passado e a forma do particípio ficaram iguais ao infinitivo. Isso quer dizer que esse verbo daí não sofreu nenhuma alteração ortográfica quando passou do infinitivo para o passado e para o particípio. A mudança aí que você percebeu é só retirada do TO, né? Porque o TO já está dizendo, é a origem do verbo. Já no segundo aqui você tem o verbo go. O verbo go, o passado desse verbo é o went e o particípio é gone. Aí perceba que ele teve uma alteração nas 3 formas. A do infinitivo para o passado mudou e para o particípio também mudou. Então, diferentemente do número 1, esse número 2 mudou tudo, certo? No número 3 aqui, que é o verbo comprar, que é o buy, perceba que buy funcionou para o passado e para o particípio. Então, esse tipo de verbo aqui, a forma do passado foi a mesma utilizada no particípio. E a quarta modalidade desse tipo de verbo, que é o verbo come, que é o verbo vir, você observa que o passado é came e o particípio é come. O que é que você observa aqui? Que esse verbo, a forma do particípio é a mesma forma do infinitivo. Então, são dicas que você pode conferir quando você tiver com uma lista de verbos irregular. Você vai encontrar na sua lista verbos que não mudam nada, verbos que mudam tudo, verbos que a forma do passado serve para o particípio e verbo que a forma do infinitivo serve para o particípio. Então, são essas 4 modalidades que você tem dentro de uma lista de verbo irregular, ok? Agora é bom que você saiba, todos assumem forma própria. Você não tem base de um para poder fazer o outro. Então, sem a lista fica difícil, porque na prática aqui você primeiro consulta a lista, e quando você não tem essa lista, fica difícil saber se o verbo é regular ou irregular. Então, quando eu vou aplicar a regra, que eu procuro na lista que não está, eu uso aquelas regras do ED para os verbos regulares, ok? Bem, agora vamos passar para aqui para o condicional, não é isso? Olha, as frases condicionais são compostas por 2 orações.
Logo, né, gente, duas orações indica o quê? Um período composto, né? Que, por sua vez, podem ser apresentados de forma direta ou indireta. Então, eu quero mostrar para vocês aqui essas duas possibilidades de grafia da forma direta para a forma indireta. Na forma direta, eu vou começar com a oração principal. Depois da oração principal, eu vou ter o if, que é a partícula que vai separar uma oração da outra, que é o se, que impõe a condição, e depois a oração condicional. Quando a frase estiver disposta nesse segmento aí, você não vai precisar usar vírgula para separar uma oração da outra. Não há necessidade disso. Por outra forma, quando você apresenta isso de maneira indireta, aí você vai começar com o if. Olha, você começa logo com o se. Depois você vai ter a oração condicional. Terminando a oração condicional, você passa até a vírgula. E concluindo, você vai ter a oração principal. Aqui, você vai ter a necessidade da utilização da vírgula. Ora, em determinado momento, esse conectivo if pode não aparecer. Há outros conectivos também que fazem a introdução de orações condicionais. Mas é importante que você entenda. Supondo que eu não tivesse if lá no início, mas eu estivesse começando com a condicional, que eu vou perceber isso através do tempo, o tempo verbal é quem vai dizer quem é principal e quem é condicional. Eu não poderia deixar de usar a vírgula. Então, às vezes, tá? Às vezes, na maioria, tá com if já. Mas se não tiver o if, não é erro, não. Agora, se eu tenho uma frase que começa com a oração condicional, por último tem a oração principal e está sem vírgula, está errado. Então, nesse caso aqui, é em caráter obrigatório. Então, eu quero fazer para vocês agora uma pequena revisão sobre a primeira condição, né? The first conditional. Que condição é essa? Gente, é a condição provável, porque já falamos anteriormente que esse tipo de conteúdo, de ação, pode não ser efetivamente concreto. Pode acontecer, pode não acontecer, a imposição do se dessa condição é que vai determinar. Agora, a condição provável é a que está mais plausível, mais perto da realidade. É mais fácil de acontecer, não é certeza, mas está mais perto de acontecer, tá? Então, eu quero mostrar para você aqui como é que se estrutura a condição provável aqui dentro desse modelo aqui, que está da forma direta, né? Então, quais são os conteúdos que eu vou usar, os dois tópicos gramaticais que eu vou usar para fazer a condição provável? Future with will, ou seja, o futuro com will, que é facílimo. A formação dele é o will, né? Mais o verbo no infinitivo sem TO. E isso em português, se eu tivesse que fazer uma aproximação, eu diria que é o futuro do presente. Tá? O futuro do presente, que na primeira pessoa era ó, viajarei, estudarei, trabalharei, por aí. Tá? Então eu coloquei aqui um exemplo. I will study. Então, olha lá. Eu estudarei. Então, você vai lembrar que esse futuro com will tem essa representação de futuro do presente. E o outro tópico é o simple present tense, que em português é como se fosse o presente do indicativo. Então, esse presente do indicativo, eu vou estruturá-lo dependendo da forma. Então, se eu tenho uma forma afirmativa, eu vou ter essa estrutura. O sujeito, mais o verbo, lembrando que se for na terceira pessoa do singular he, she, it, eu terei regras do presente para esse verbo. E por último, o complemento. Mas se por acaso o sujeito não for de terceira pessoa, não tem regra. Só basta tirar o TO do verbo. Então, esse é o princípio básico de funcionamento do presente simples em inglês, o simple present tense. Já a forma interrogativa, eu vou ter o auxiliar, né, que no caso eu conto com dois auxiliares quando eu faço perguntas no presente. Eu tenho o auxiliar do, que é para os pronomes I, you, we e they. E eu tenho o auxiliar does, que é para os pronomes he, she e it. Ok? Mas percebam, depois do auxiliar, eu vou ter o sujeito.
Depois do sujeito, eu vou ter o verbo no infinitivo sem TO, ou seja, verbo normal, sem acréscimo nenhum, só retirando o TO, e por último, o complemento. Essa é a estrutura elementar de uma sentença interrogativa em inglês. Todas são assim? Não, isso não atende 100%, mas atende 99%. Já é alguma coisa, né? E por último aqui, eu tenho a negativa, não é isso? A negativa, eu vou ter o sujeito, o auxiliar, que é o do ou das, e depois o not, o verbo no infinitivo sem o TO, e por último o complemento. Então, eu coloquei aqui já exemplo, já aplicando aqui a forma direta e a forma indireta, né? Veja só o exemplo aqui como eu coloquei. Eu passarei se eu estudar. Veja como isso está mais próximo da realidade. É certeza que o cara que estuda passa? Não é. Ele pode estudar e na hora da prova dar uma pane, um problema de ordem pessoal, e ele não se concentrou, mesmo tendo estudado, não conseguiu passar. Agora, é mais difícil que o cara que não tenha estudado nada passe, né? Por isso que a forma, condição provável é essa, que mostra a aproximação da realidade. Então, como é que ficou na forma direta? Eu passarei ficou I will pass. Por que I will pass? Porque você percebeu que lá no futuro com will, você vai usar o sujeito, o will, e o verbo no infinitivo sem TO. Normal. Não é isso? E depois tem if I study. If I study. Observe que aqui é simple present, mas não é terceira pessoa, então o verbo também ficou normal. Não é isso? Quando eu coloquei esse if aqui no meio, não teve vírgula. Agora veja na forma indireta, eu começando com a condicional. If I study, se eu estudar, né? Aí a vírgula, I will pass, eu passarei. Então aí já tem uma lógica para vocês de como é que funciona essa nomenclatura da primeira condição, que é a condição provável. Essa condição zero que está aqui, normalmente, gente, ela é estruturada já com simple present, que é essa revisão que eu fiz para vocês. Então, quando tiver exercício que for falar de condição zero, é porque fica simple present dos dois lados. Tá? É um conteúdo só. Aí, no momento oportuno, eu coloco os exemplos para vocês. Agora, eu trago aqui como sugestão que vocês tentem resolver algumas questões dessa daqui, ó. Dessa daqui, porque vai facilitar para vocês entenderem aí. E já percebam uma coisa. Lembre que alguns escritores, ó, gramáticos, eles preferem começar da forma indireta, tá vendo? Começando com if, que seria a condição, a frase condicional iniciando a sentença, tá, gente? Então, minha gente, façam os exercícios, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar comigo no privado, coloca lá no grupo e até a próxima aula.